Abram, por favor, aí Atos 17, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntassem: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Amém. Deixem as Bíblias abertas para vocês poderem acompanhar durante a pregação. Vamos orar a Deus, pedindo para Ele nos ajudar a entender a mensagem. Senhor, em nome de Cristo, nós te pedimos que, a partir das nossas crianças até os nossos anciãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine com o teu Espírito, para que possamos, além de entender, sermos convencidos lá no nosso mais profundo interior, e possamos também, depois de ouvir a tua palavra, Deus, como ato de adoração a ti, que o teu Espírito nos guie a vivermos aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Ajuda-nos, vem a nós, Senhor, e nos surpreende com o poder da tua palavra. Oramos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos aí já há alguns domingos falando sobre esse tempo aqui na vida do apóstolo Paulo, missionário Paulo, quando ele vai ali naquela viagem missionária e ele chega a Macedônia e Filipos, onde ele é preso. Ele sofre por causa do evangelho, e depois ele é liberado, e dali de Filipos, ele vai para Tessalônica, e lá ele prega, e ele é perseguido, ele tem que fugir de Tessalônica, ele vai para um lugar mais escondido, ele sai daquelas cidades que estavam naquela grande estrada que era a Via Ignácia, por onde passavam as tropas do Império Romano, as legiões da época, e então ele vai para uma cidade que está um pouco mais fora da rota, Bereia, onde diz que os judeus que estavam ali, né, eles eram bereanos, eles comparavam o que Paulo falava no sermão com aquilo que estava escrito nos profetas e na lei de Moisés do Antigo Testamento. E depois dali ele tem que fugir também. Dessa vez ele foge pela via marítima, aproximadamente 500 quilômetros, e ele chega à cidade mais intelectual, a cidade que tinha uma grande universidade, a cidade dos filósofos, a cidade do Areópago, onde estava ali todo o berço do conhecimento, tanto do ponto de vista da busca da verdade, como também dos próprios princípios elementares da própria democracia, dos princípios democráticos que começam ali nessa cidade de Atenas. No sermão passado, nós olhamos para a maneira como Paulo ficou em seu coração quando ele olhou para aquela cidade de Atenas e ele viu que ali tinha muitos monumentos, muitas estátuas, muitas esculturas de mármores, do ponto de vista da estética, belíssimos, mas aquilo mexeu com o coração do missionário, do apóstolo aos gentios, porque ele era um homem que ele amava a Deus, mais do que ele poderia contemplar todas as coisas belas que os homens podem fazer com as suas mãos. Então, diz o verso 16, que ele ficou revoltado dentro do coração dele com toda aquela idolatria, porque como falamos no sermão passado, por detrás daquelas estátuas que representavam os deuses da mitologia grega, que chegou até os nossos dias, na verdade haviam demônios, anjos malignos, que na verdade estavam comandando, reinando
sobre os atenienses, por mais que eles se julgassem como os homens do saber, os homens mais intelectuais da terra. Na verdade, eles eram como marionetes na mão de anjos malignos. A partir do verso 17 até o verso 18, Lucas, que escreveu esse livro, e ele era um médico, ele vai falar o que Paulo faz depois de ter ficado revoltado. Então eu posso olhar a partir do verso 17 do seguinte ponto de vista: como Paulo reage após ficar tão revoltado com toda a idolatria que ele viu na cidade de Atenas. E como que ele reage? Ele reage pregando a palavra. Ele reage primeiro indo na sinagoga aos sábados e falando com os judeus que estavam ali, que o Cristo, Jesus, o Nazareno, era o Messias, aquele que era esperado por todos os judeus, segundo a própria lei de Moisés. Era o grande profeta, conforme diz Deuteronômio. E no verso 18, diz o texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, que os próprios filósofos de Atenas, quando começam a ouvir aquele discurso, que é uma coisa nova, uma coisa que eles não conheciam, eles vão até o próprio Paulo. Diz aqui, acompanhe comigo na sua Bíblia, que no verso 17, ele também na praça. Você pode entender praça aqui como o centro da cidade, você pode entender aqui como o shopping da cidade, qualquer lugar você pode aplicar para os dias de hoje, onde as pessoas se encontram. Então, nessa praça, nesse lugar público, ele vai ser contendido, ele vai ser confrontado pelos filósofos gregos, afinal ele estava em Atenas. E aqui nós temos aqui pelo menos dois grupos, dois partidos filosóficos de Atenas, epicureus e estoicos. E diz a Escritura que eles discutiram com Paulo. E chega um certo ponto que eles são ofensivos com Paulo. Ele fala: quem é esse passarinho que está pegando os grãos espalhados em Atenas? Porque tagarela quer dizer isso. A expressão tagarela, que a gente pode falar, quem é esse papagaio? Quem que é esse que não para de falar? Mas lá para eles estavam querendo dizer isso. Falou: olha, ele é igual um passarinho que fica pegando grão aqui e ali, depois ele junta tudo e vem aqui dizer essas coisas para a gente. Por outro ponto de vista também, os filósofos estão dizendo o seguinte: essas ideias aí são tão malucas que ele deve ter pegado um pouco em cada lugar, ele juntou tudo e agora está despejando para a gente aqui. Então, ao mesmo tempo, do ponto de vista literário, aqueles filósofos estavam acusando Paulo de ser um plagiador, mas eles ainda queriam ouvir mais esse homem que eles chamam de tagarela. Quando nós olhamos para esses versos 17, 18, nós percebemos que Paulo sempre tem o mesmo padrão quando ele vai pregar o evangelho numa cidade, quando ele chega ali como alguém trazendo as verdades de Jesus Cristo. Sempre primeiro ele vai pregar para o seu próprio povo, porque Paulo era um judeu, então ele vai à sinagoga, aos sábados, e na sinagoga, então ele vai usar as próprias escrituras, o Antigo Testamento, e vai começar a pregar, e vai ler a Escritura, e vai fazer uma explicação, assim como nós fazemos nos nossos cultos nos dias de hoje. Então no verso 17, você vê que Paulo, ele vai primeiro pregar para os judeus. E eu posso chamar esses judeus aqui, olhando para eles, como os religiosos daquela época, porque os judeus criam em Deus. Os judeus se viam como o povo de Deus, e eles realmente são, mas muitos deles, por não ter Jesus, estavam longe do caminho da verdade, estavam, na verdade, não no caminho da salvação. E, a partir do verso 18, quando fala dos filósofos epicureus e estoicos, nós podemos dizer que então existe um segundo grupo aqui de pessoas aos quais Paulo vai pregar o evangelho, que são os céticos. Quem são os céticos? Os céticos são aqueles que não creem. Os céticos são aqueles que dizem: não, para mim crer você tem que provar, para mim crer eu tenho que sentir.
Percebam que isso é muito parecido com aquilo que vocês escutam aí fora. Quantas pessoas que às vezes você vão anunciar Jesus, vão falar de Deus, mas elas falam assim: mas eu não sei se Deus existe. Você não pode provar que Deus existe para mim. Mas como é que eu posso crer em Deus se eu não posso sentir Ele com os meus sentidos? Eu não posso ver, eu não posso sentir Ele pelo tato. E assim era também nos tempos de Paulo. Uma coisa que deve chamar a atenção também sua é que a maneira de Paulo tratar com os judeus, a maneira dele pregar era uma, mas quando ele vai pregar com os filósofos é outra maneira. Por exemplo, se você depois quiser ver em casa, quando você vai no capítulo 13 do próprio livro de Atos, versos 14 a 41, você tem uma pregação extensa ali, quando Paulo está pregando para os judeus, lembre-se, os religiosos da época, e ele então mostra como que é um sermão com aquelas pessoas que acreditam que Deus existe. Mas quando você chega, por exemplo, no capítulo 14 de Atos, versos 14 e 18, ele já tem um discurso ali para pessoas que não conhecem Deus, não creem em Deus, ou seja, os céticos, aqueles que não creem. Então, a maneira de abordar é diferente. Então aqui já fica uma aplicação para você que me ouve nessa noite. Não tem como você pregar o Evangelho, a salvação em Cristo, a morte e ressurreição do Filho de Deus, da mesma maneira para todo tipo de pessoa, porque aqui, de uma certa maneira, Deus está nos ensinando isso nessa noite. Com cada tipo de pessoa, você tem que ter uma abordagem diferente, mas entregando sempre o mesmo Evangelho que salva, que leva ao arrependimento, que mostra que um dia todo homem, toda mulher vai ser chamado ao juízo, para ter o céu ou para receber a condenação do inferno. Então, pensemos um pouco, como que eram esses judeus? E como que nós podemos pensar nos judeus nos dias de hoje? Quem seriam os judeus hoje, por exemplo, em Três Lagoas? Como que é uma pessoa religiosa? Pessoa religiosa, muitas vezes, é uma pessoa que vai na igreja. Ela crê que Deus existe. Ela diz que Deus é criador dos céus e da terra. Ela canta louvores. Ela até tem Bíblia na casa dela, só que ela não tem uma relação real com Deus, uma relação de falar e ouvir, de ouvir Deus na Escritura, de falar com Deus em oração. Ela não tem uma confiança em Deus quando as coisas ficam difíceis na sua vida, por mais que elas creiam que Deus existe. Elas chamam Deus de Criador, uma pessoa religiosa, mas elas não conhecem Deus como perdoador de pecados, ou seja, não conhece Deus como Redentor, não conhece o Filho de Deus enviado para que os pecadores tivessem os seus pecados perdoados. E por isso, muitas vezes religiosos costumam olhar para Deus como um juiz severo. Deus é bravo, Deus não vai dar moleza para mim, e não conseguem olhar a Deus naquela característica que só Jesus Cristo veio trazer ao homem. Deus é Pai de todos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença, porque em nenhuma outra religião, Deus é Pai de pecadores arrependidos. Isso só é verdade no cristianismo. Então, uma maneira de você perceber que alguém é religioso, ele não chama Deus de Pai com intimidade. Ele acha estranho alguém chamar Deus de papai. Ele acha estranho uma mulher falar, meu paizinho santo, porque não tem relação de verdade. Não tem vida real com Deus. Muitos outros estão em muitas igrejas, mas igrejas que na verdade são falsos caminhos, são as falsas religiões.
pessoas que estão no caminho de um profeta chamado Allan Kardec, pessoas que ainda estão no caminho onde eles adoram imagens, onde de alguma maneira existe uma mulher que é até a mãe de Jesus, como ela fosse corredentora com Cristo, quando na verdade Paulo, escrevendo para Timóteo, um jovem pastor, alguém que foi treinado para ficar em seu lugar após a partida do velho pastor Paulo, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem, não há mediadora. Então, com todo respeito aos católicos, ali não está o verdadeiro caminho, porque o verdadeiro caminho tem o nome, Jesus Cristo. Então não basta apenas ir na missa, não basta apenas participar da Eucaristia, fazer os 7 sacramentos católicos, se faltar a essência da religião verdadeira, relacionamento com Deus por meio de Jesus. Porque o que quer dizer religião se não ser religado? A palavra religião quer dizer ser religado, mas como religado? Por causa de Adão, todo homem é pecador, mas em Cristo, como eu disse há muitos anos atrás, o eletricista de Deus, nós somos religados ao Pai, e os nossos pecados são perdoados. E não apenas Jesus nos dá acesso ao trono de Deus, muito mais. Os próprios cultos que nós fazemos semana após semana mostram que não foi apenas uma questão de ter acesso, porque o véu foi rasgado, como aconteceu lá em Jerusalém no templo. Muito mais do que simplesmente ter acesso à presença de Deus, nós continuamos tendo acesso todos os dias, 24 horas, em qualquer lugar que nós estejamos. Você dorme e acorda na presença de Deus, se você tem Cristo. Os religiosos, eles podem achar que eles estão seguindo um Cristo, mas como diz muitos estudiosos, muitos teólogos, no mundo hoje tem muito Cristo genérico. Parece que Cristo está ali, mas Cristo não está. Mas não é uma falsa religião, mas é uma seita cristã. E eu posso aqui falar para vocês que os Mormons é uma seita cristã, Testemunho de Jeová também é outra seita, Congregação Cristã de alguma maneira é uma seita cristã também. Pessoas que muitas vezes têm a Bíblia, lêem a Bíblia, mas a leitura e esse contato, porque a Bíblia é um contato direto com Deus. Eu lembro um filme antigo que chamava Contatos Imediatos do Terceiro Grau. A Bíblia, quando você abre e chega diante dela com fé, e você lê ela, você tem um contato direto com Deus, aleluia. Deus fala com você quando você lê a Escritura. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia em voz alta e Deus está falando com você, com o seu tom de voz que Ele deu. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas não ter mudança de comportamento, mostra que só é uma pessoa religiosa. Não é uma pessoa que tem uma vida espiritual, que muda, que se arrepende, que busca o Senhor. E por fim, eu posso falar que uma pessoa religiosa é alguém que confia muito na sua moral externa, naquele padrão de justiça dos próprios homens, que ele olha para si mesmo e ele começa a falar: eu sou bom nisso, eu sempre faço isso, eu nunca fraudei ninguém, eu faço certinho na área financeira, eu sempre respeitei meu pai, minha mãe, chamei de papai e mamãe a vida inteira. Percebe que quando a pessoa começa a falar desse jeito, ela não está entendendo que ela se coloca como juiz de si mesma. E é lógico que quando o ser humano faz isso, ele vai ter misericórdia dele, e quando ele olha o próximo, ele vai ser muitas vezes mais severo. Mas a Bíblia diz que só tem um juiz, de vivos e mortos. Deus enviou o seu Filho para que o mundo não fosse condenado, mas que o mundo pudesse ter vida em abundância e perdão de pecados. Não seja religioso, tenha uma vida real com Deus
por meio da fé em Jesus Cristo. Então, se os judeus aqui representam os religiosos de hoje, por outro lado, eu tenho esses filósofos, os epicureus e os estoicos, que são os céticos, que são aqueles que dizem que Deus não existe, ou ainda, se existe, nós não podemos ter relacionamento pessoal com Ele, como aquela teoria do Deus relojoeiro, que fez o mundo como um grande relógio, deu corda e deixou, e Ele não intervém mais na criação, um Deus que faz e vai embora. Não é esse o Deus revelado pela Escritura, porque o Deus da palavra é um Deus de relacionamento. O Deus da Escritura é um Deus que encarnou em Jesus Cristo e morreu na cruz para poder comprar pecadores, eleitos desde a eternidade, para formar então a igreja. Então deixa-me falar um pouquinho da diferença. Crianças, olhem para mim, presta atenção, as perguntas vocês fazem depois. Um pouquinho dos epicureus, e aí vocês vão começar a prestar atenção. Será que eu estou sendo um epicureu? Será que eu estou com um estilo de vida epicurismo, que é o dos epicureus, dos filósofos? Primeira característica dos filósofos epicureus, eles têm um slogan que é importante: aproveite a vida. Muita gente vivendo assim. Vamos aproveitar a vida porque não tem vida após a morte. O prazer é o grande alvo desses céticos epicureus. Eles têm que fazer o máximo em tudo para ter prazer em todas as coisas e sempre o que? Se afastar de qualquer possibilidade de dor física, emocional. Epicureus também nos dias de hoje são os hedonistas, que é uma palavra ligada à questão de só buscar prazer. E aí as pessoas que são assim, elas não vão fazer nada, nem para elas, nem para outra pessoa, se não for alguma coisa que gera prazer. Então, sem perceber, o prazer virou um ídolo, virou um Deus. Se não tem prazer, isso não é bom, não é para mim, então eu saio de cena, eu saio fora. Poderia falar ainda que os epicureus é aquela frase que diz: comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos, como se não existisse um futuro, uma vida após a morte e um juízo divino. Epicureus também, nos dias de hoje, são aqueles que eles trabalham e eles procuram levar boas vidas, porque eles querem comer as comidas mais finas, eles querem experimentar as melhores bebidas. Então, por excelência, eles são aqueles que chamamos de gourmet. Tudo deles é requintado, porque isso vai gerar prazer. Se você é uma pessoa que o momento mais feliz do seu dia é quando você come ou bebe algo, você está se comportando sem perceber como um epicureu. E devagar a tua boca e o teu estômago estão afastando você de Deus. Porque o teu prazer não é mais saber que você é filho e filha de Deus. O teu prazer não é mais saber que você é salvo em Jesus. O teu prazer não é estar na igreja. O teu prazer não é estar num momento como esse, de adoração pública. O teu prazer não é ler a Escritura e saber que Deus fala com você. Então, se você está tendo os seus melhores momentos nos restaurantes, nos shopping centers da vida, você está sendo epicureu. Com isso eu não digo que comer e beber é pecado ou é mal, porque foi feito por Deus. E se você pode sentir prazer, só o pode, porque Deus te deu um corpo com essa capacidade. Glória a Deus por isso. Mas de uma certa maneira, então, o jejum te protege da comida e bebida ser um Deus na sua vida. Porque se priva disso. E então você se alimenta e se deleita na presença de Deus.
na palavra de Deus, cantando um louvor a Deus, ou simplesmente contemplando qual é a sua identidade em Deus. Eu sou o Filho de Deus, isso me basta. O homem não tem mais nada para me oferecer que seja maior do que isso. Deus é meu Pai, ponto final. Isso é a melhor coisa que existe. Os epicureus eram os ricos de Atenas, classe alta. Como eu disse antes, a teoria do relojoeiro, eles eram deístas. O que são os deístas? Deus existe, mas Ele fez e Ele virou as costas à criação e agora cada um se vira. Quantas pessoas já falaram isso para você? Não, Deus já te deu tudo, Deus criou você, vai lá agora e luta e se vira. Não fica choramingando com Deus não. Não fica importunando Deus não. Deus tem coisa mais importante para fazer. Quantas pessoas já falaram isso para mim? Ignorância, falta de conhecimento, falta de leitura da palavra, andando no escuro. Não, Deus tem compromisso com tudo que Ele criou, e ainda um compromisso redentivo, paternal, com a sua igreja, com seus filhos e filhas, com os nossos filhos, que ainda precisam conhecer Jesus, mas já recebem todas as bênçãos e santificação, porque nós estamos buscando a Deus. Por isso que eles estão aqui, porque eles são santificados na adoração. Como diz o teólogo americano Sproul, o epicureu diz assim: se é prazeroso, é bom. Se um cristão concorda com isso, ele nunca vai ver que muitas vezes a dor, muitas vezes o sacrifício, muitas vezes coisas terríveis que vêm a nós, são momentos de aprofundar a confiança em Deus. Eles não conseguem enxergar, porque como vai falar que tem prazer na dor? Como que vai falar que está contente na escassez? O prazer não é o Deus dos cristãos, porque o nosso prazer, essa é a habitação do Espírito Santo. A nossa alegria é confessar que Jesus Cristo é Deus e que ressuscitou dos mortos no terceiro dia, e Deus é o Criador dos céus e da terra, mas Ele é nosso Pai, tanto de maneira pessoal, como também, como ensinou o próprio Senhor Jesus na oração: Pai nosso. Se assim são os epicureus, o que podemos dizer dos estoicos, esses céticos? Será que existem estoicos espalhados por aí? O estoico é aquele que fala assim: acontece coisa terrível na sua vida, e a palavra que ele tem, ele fala assim: aguenta firme aí, a vida é assim mesmo, é daí para pior. Um estoico, muitas vezes, é uma pessoa que quer ignorar o sofrimento. Então, enquanto o epicureu não quer sofrer, quer só ter prazer, não pode ter dor, o estoico, quando vem a dor, ele quer o quê? Fazer de conta que aquilo não existe. Parece que tem alguns crentes, alguns irmãos, que quando eles ficam doentes, eles têm até um slogan que fala assim: irmão, você está com isso? Fala: não fala que eu estou com isso não é meu. De alguma maneira ele está sendo estoico, porque ele está dizendo que ele não pode ficar doente. Como vai negar a natureza humana? Ficar doente é independente da fé, porque quem crê em Deus fica doente, o ímpio e o inquieto também fica doente, e os dois são curados, ou não? Sim. Um estoico é alguém que ignora a emoção, e tudo para ele é a razão, a verdade. Ele não se leva pelo sofrimento. O estoico é aquela classe filosófica que deu origem a uma heresia que muitos cristãos às vezes pensam que é assim. Porque é uma dificuldade para nós como cristãos entender como é que Deus pode ser soberano,
Senhor sobre todas as coisas, e Senhor sobre tudo que acontece, e ao mesmo tempo o homem pode ter uma liberdade de tomar decisão e ser responsável pelos seus atos, mas como que entende isso com essa mente aqui e agora? Não entende, porque é um mistério da fé. Mas ao mesmo tempo você não pode negar essas duas verdades. Deus é soberano, controla todas as coisas, mas cada ser humano toma decisão, tem capacidade de decidir e de pensar, e é responsável pelos seus atos e pelas suas decisões. Mas então os estoicos, eles são aqueles que nós chamamos hoje também de fatalistas. Acontecem coisas terríveis nas nossas vidas. Os nossos pais morrem. Pais perdem filhos. Trabalhadores são desempregados, são demitidos, casas pegam fogo, acidentes acontecem todos os dias, cidades são invadidas por inundações, e aí uma pessoa com uma mentalidade estoica, sem nem perceber o que está influenciando ele, sem nem perceber que o pensamento dele é um pensamento de mais de 2.500 anos, ele simplesmente fala, não, isso aconteceu porque tinha que acontecer. E aí, como ele não conhece Deus, não é uma questão que ele fala, não, isso aqui porque Deus é soberano. Ele fala, não, existe alguma coisa que fez isso acontecer. Isso é fatalismo. Mas a vida não é assim, fatalismo. Porque se fosse assim, nós não poderíamos dizer que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, uma das coisas que isso implica na sua vida é que você tem capacidade de tomar decisão e de escolher, capacidade para amar, capacidade de fazer o bem, capacidade de ser bom para as pessoas, capacidade de produzir. Enquanto os epicureus são deístas, os estoicos são politeístas. Ao mesmo tempo eles são panteístas. O que é politeístas? Acreditam em vários deuses. O que é panteísta? Tudo é Deus. Exemplo, vai na Índia. Aí você vê aquele boizão lá e fala assim, esse churrasco desse boi, pensa, glória, aqui, essa picanha desse boi. Mas não, todos aqueles bois são sagrados, são deuses. Aí chega lá um rato, é Deus. Aí você vai para a África, uma árvore, tem um espírito lá, é um tipo de Deus. Panteísmo, o que é panteísmo? É uma confusão entre o Criador, que é um ser pessoal, um ser vivo, e a sua própria criação. Isso é uma grave heresia. E graças aos estoicos, muitas pessoas hoje em dia não saem de casa sem consultar a Bíblia? Não, os astros. A astrologia vem dos estoicos. Como tem vários deuses, o sol, a lua, as marés, as estrelas, nós temos que consultar o universo para saber o que vai acontecer, mas no final não tem muito o que fazer, porque eles são fatalistas. Mas a astrologia vem dele. Então, se você acredita nessas coisas, você é um estoico dos dias modernos. Não seja estoico, seja cristão. Enquanto que os epicureus eram o pensamento da elite, os estoicos eram da massa, do povo. Paulo é chamado de tagarela por esses filósofos, e eu já vos falei, quem que é esse papagaio com essas novidades? Mas é interessante que ao mesmo tempo que eles estão ridicularizando Paulo, eles estão curiosos, porque os gregos, eles são curiosos, eles querem conhecer, mas eles não são como os bereanos que queriam aprender. Não, eles são curiosos, eles querem saber qual é a última notícia que esse pregador de Deus estranho está trazendo aqui para nós. Agora me deixe fazer uma aplicação para nós. Esses filósofos só começaram a contender com Paulo, porque Paulo, diferente da grande maioria dos cristãos de hoje, ele se manifestou.
Ele deu testemunho da sua fé, e ele não se calou diante de um ambiente totalmente desfavorável ao evangelho. Ele continuou pregando. Ele pregava na sinagoga, ele pregou na praça para esses filósofos, e se você continuar o capítulo 17 até o final, o início do 18, você vai perceber que depois levam ele para a universidade da época, ele prega também. E há conversão na faculdade. Pregue na faculdade. As faculdades precisam de Jesus. Elas precisam da cruz, muito mais do que de mestrados, doutorados. Mas lá é o lugar do saber, da diversidade do saber. Mas o grande saber que o homem precisa é conhecer a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Mas deixe-me pensar aqui rapidamente. Por que hoje muitas vezes a fé cristã é invisível no meio da sociedade? Porque muitas vezes fé cristã, para muitos que estão aqui, é apenas um culto no domingo. A fé cristã é apenas um momento de oração em casa, ou uma oração de gratidão na hora que come. Eu vou dar 3 motivos aqui, porque que muitas vezes o cristianismo de hoje não está no shopping de Três Lagoas, não estão nas praças de Três Lagoas, não estão nas rodas de conversa, nos cafés de Três Lagoas. Primeiro lugar, porque a maioria de nós hoje tem uma fé que é eminentemente, principalmente privada. Em que sentido? Não, a fé é para o domingo no culto, e a fé é dentro da minha casa. Cadê a fé pública que o evangelho fala? Cadê aquela palavra de Jesus que ele manda subir no telhado e pregar? Lembrando que é um telhado reto, tá? Para ninguém ficar preocupado. Nós precisamos agir de maneira pública. Em lugar nenhum a Escritura diz que a fé tem que ser algo privado. Não, ela é pessoal, mas tem que ser público. Nós precisamos falar de Jesus em todos os lugares. Ah, mas se o Estado se manifestar contra, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, e paguemos o preço por isso. Não foi exatamente isso que Pedro respondeu para as autoridades do Sinédrio, lá em Jerusalém, quando ameaçado, que não podia mais falar de Jesus? Deixe isso, deixe essa fé privada. Essa fé tem que ser pública. É uma fé que vai com você em todo lugar, mas tem que falar de Jesus. Mas um segundo motivo, por que a fé cristã não está em todos os lugares? Por que a fé cristã não está transformando a cidade de Três Lagoas? Porque muitos de nós é uma fé apenas que salva. É uma fé apenas para perdoar os pecados. Não é uma fé em que você se coloca diante da Escritura e busca conhecimento para que você possa ter opinião sobre todos os assuntos da criação e dialogar com as pessoas, como o Paulo está fazendo aqui em Atenas. Ele está conversando com as pessoas estão tratando ele com chacota, mas ele está falando de Jesus e está falando de ressurreição. Então, um dos motivos da sua fé ser tão privada é porque você também nunca está preparado, e nunca está preparado porque você nunca leva a sério estudar a Escritura. E aqui é uma palavra para as crianças: aprendam tudo o que puder de matemática, decorem a tabuada, aprendam história, geografia, aprendam a falar inglês, mais de uma língua, façam tudo, aprendam umas coisas, aproveite esse tempo na escola. Olhe para mim, olha aqui para mim. Mas nada é mais importante na vida de vocês que estão me vendo e me ouvindo que aprender sobre Jesus Cristo na Bíblia. Porque esse conhecimento de Jesus vai ajudar vocês aqui na terra, mas vai levar vocês para o céu, aleluia. É isso que importa no final. Porque por mais que a matemática seja boa e feita por Deus, ela não salva. A língua portuguesa não salva, o inglês não salva, a física, a química não salva. O evangelho, quando é entendido e crido, ele salva. Crianças, anciãos, letrados, mestrados, ignorantes, catadores de lixo, autoridades em altos cargos nesse país, todos precisam do evangelho.
Mas a gente precisa parar de ser uma igreja para dentro e ser uma igreja para fora. Uma igreja que fala de maneira pública. Fale o que quiser de nós, vamos manifestar a nossa fé. Nesse ponto também os pastores falham muito. Porque os pastores não são uma voz pública que fala em nome de Deus. Eles só falam nos púlpitos para as ovelhas. No conforto das paredes da igreja, não. Os pastores, os mestres, os professores de EBD, aqueles que Deus chamou para estudar de maneira precisa, para se aprofundar na Escritura também, tem que entender que eles são teólogos públicos. Eles têm que estar no meio dos políticos. Eles têm que estar no meio dos economistas. Eles têm que estar no meio das pessoas que estão fazendo políticas de saúde. Nós temos que estar em todos os lugares. Nós precisamos estar nas faculdades e discutir criacionismo e evolução de igual para igual, argumento com argumento, livro com livro. Porque se precisa de fé para crer que Deus fez todas as coisas a partir do poder da tua palavra, os evolucionistas não são diferentes, porque sem fé não dá para crer em Darwin, porque até hoje é uma teoria, porque não prova, não vira lei. Tenha uma fé pública. Fale de Jesus para as pessoas onde você estiver, aonde você estiver. E se alguém te perseguir, vá para Mateus capítulo 5. Estão te perseguindo por causa de Jesus. Se alegre, fique feliz. Barth, um grande teólogo suíço, no início do século passado, ele dizia assim para os seus alunos: vocês têm que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra, porque uma coisa que atrapalha manifestar Cristo é que nós não estamos atenados com o mundo. Nós não podemos viver alienados, como se a igreja fosse uma redoma de proteção, não. Jesus falou que em João 17, Pai, livra-os do mal, mas não tire-os do mundo, porque eles que vão pregar. Eu preparei eles para ficar no meu lugar, porque eu vou voltar para a glória. Não posso ficar recluso aqui dentro. Você não pode ficar recluso aqui dentro. Nós temos que sair para encontrar Três Lagoas, onde estão os perdidos. A igreja não pode ser reclusa. A igreja não pode continuar desconectada com o que acontece na cidade, com os problemas, com as mazelas. Nós temos que levar o evangelho. Nós temos que orar. Nós temos que levar consolo. Nós temos que levar comida para quem está passando fome. Nós temos que levar o evangelho para os presos. Mesmo que do outro lado nós somos a favor de leis criminais duras. Mas eu prego para quem está preso, na esperança que ele venha se converter. Porque é assim que o evangelho é. Ele engloba tudo. Ele honra a autoridade, mas ele vai naqueles que estão sofrendo e oferece a salvação em nome de Jesus. Se você olhar o verso 18, diz assim, olha o final, presta atenção, o final do verso 18. E outros, 2 pontos, parece pregador de estranhos deuses. Escute isso, estranhos deuses, estranhos, plural. Os gregos estavam tão na escuridão do conhecimento de Deus, que quando Paulo começa a falar de Jesus e que ele ressuscitou, como ressurreição no grego, anastasis, é uma palavra feminina. Eles entenderam que Jesus era um Deus e a ressurreição era uma deusa, e que era um casal. Isso que os filósofos entenderam. Então, trazendo para os dias de hoje, as pessoas vão achar estranho o evangelho, sim. As pessoas vão achar loucura Deus de amor, de justiça e bondade, mandar o filho dele morrer na cruz por pecadores. Isso é uma loucura, mas essa é a verdade, mesmo que seja estranha para a razão humana, mas é a verdade do evangelho. Então não fique preocupado que vai parecer estranho, porque é estranho. Porque o que é o evangelho conforme Paulo fala? É pela loucura da pregação que o mundo vai ser salvo. Não é pela sabedoria da igreja, é a pregação do evangelho que todos têm que pregar, e até vocês crianças. Olhem para mim, vocês precisam falar que Deus enviou o Filho dele, Jesus, para perdoar tudo que a gente faz de errado.
que nenhuma criança consegue obedecer a Deus por si mesma, porque não tem força. Mas Deus ajuda a obedecer. O Espírito Santo ajuda vocês. Sempre que tiver dificuldade, fala: Jesus, me ajuda. E Ele perdoa o que vocês fazem errado. E eles ajudam você a fazer o que é certo. Eles ajudam a tirar nota boa na prova. Tem que estudar, mas tem que pedir para Ele ajudar. E Ele vai estar com vocês quando vocês chamarem alguém para vir na igreja. E quando a pessoa vir, foi porque Deus usou você. Deixa Deus, presta atenção aqui, ó. Deixa Deus usar vocês. Vocês não chamam para aniversário? Vocês não chamam para jogar bola? Não chamam para dormir na casa de vocês? Chamem para vir na casa de Deus. E ore por isso. Paulo fala de Jesus, Paulo fala de ressurreição, e os gregos ficam loucos com isso. Mas uma coisa que Paulo faz é que Paulo, ele faz exatamente como Deus. Assim como Deus se rebaixa para falar com você, porque Ele é um Deus todo sabedoria e vem falar com você, mesmo sendo um pecador. Paulo não faz a mesma coisa? Está sendo ironizado, estão chamando ele de tagarela, eles confundem a ressurreição com uma deusa, acham que Jesus é o homem do casal, mas mesmo assim ele está ali com paciência levando o evangelho. Você tem que ter paciência para falar com as pessoas que não conhecem a Deus, porque Deus teve paciência e ainda tem para falar com você, ou não? Sim, tenha paciência, vá entendendo como que você vai fazer para mostrar Jesus do jeito que a pessoa é. Não vai mudar a essência, mas você vai entrar no ambiente daquela pessoa. Aplicações finais. 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas aqui nessa noite. Talvez uma dessas pessoas não esteja aqui. Vamos lá. Primeira pessoa: eu conheço Jesus Cristo. Eu conheço Jesus, mas eu vivo como um cristão epicureu ou estoico. Eu sou um pouco dos dois. Eu sou um cristão um pouco epicureu e um pouco estoico. Pessoa que quer viver como cristão epicureu, ele ainda não experimentou a vida abundante que Jesus promete, mas Ele prometeu. Você é cristão? Não acha que a sua vida, que Deus te perdoou para você ficar buscando os seus prazeres? Isso não é o evangelho, porque o mundo sem Jesus busca prazer de todas as maneiras, não emite o mundo. Um epicureu, ele abraçou Cristo, ele é um cristão, mas ele é um cristão epicureu, porque ele abraçou Cristo, mas também ele abraçou a teologia da prosperidade. Ele acha que Deus tem que fazer tudo dar certo na vida financeira para ele nunca pode perder, nem uma partida de futebol não pode perder, porque ele é mais que vencedor. Ele não pode ter prejuízo nos negócios, porque é o demônio, ele só pode ganhar. Não, você ganha, você perde. Um cristão epicureu, ele nunca pode sofrer, tudo vai prosperar, ele não pode ficar doente, não é humano. Eu lembro, minha esposa está aqui, meu filho ficou doente, ela falou: ele está gripado. Lógico, fica preocupada, primeiro filho, pequenininho. Eu falei assim: esposa, ele é humano, ele vai ficar gripado, faz parte, o vírus vai atacar ele, mas graças a Deus, por Deus criou remédio e um sistema imunológico que responde. Mas não tenta negar a humanidade, que as coisas vão dar errada. Não seja um cristão epicureu. E o cristão estoico, ele tem fé em Jesus, mas ele é tão bom, que ele é autossuficiente. Fala: não, isso aqui eu resolvo sozinho, sem mim nada podeis fazer. Não seja autossuficiente, não seja um cristão estoico. Segunda pessoa aqui nessa noite: eu vou à igreja, eu vou no culto, mas eu ainda não tenho aquela fé, pastor, somente em Jesus Cristo como Salvador. Eu ainda não tenho essa fé. O que eu digo para você nessa noite? Jesus muda as pessoas de dentro para fora.
Continue vindo na igreja, continue ouvindo o evangelho, o Espírito Santo um dia vem na sua vida e ele muda você de dentro para fora. Não é mudando a sua moral externa, mas é mudando o seu coração. E a sua moral então é uma moral santa, porque flui de uma raiz santa, que é o próprio Deus habitando em você. Não guiado por filosofia humana, mas guiado pelo próprio Espírito de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você está vindo na igreja e você ainda não colocou sua fé em Jesus, deixa eu dar uma recomendação para você, deixa eu encorajar você nessa noite. Procure pessoas que já entendem, pessoas que já estão no caminho, pessoas que creem em Jesus, de uma maneira que você não crê, tire dúvidas, leia a Bíblia, pergunte, vai atrás, manda mensagem, importune, buscando a verdade que vai transformar a sua vida. Eu lembro a primeira vez que eu fui conversar com um pastor meu, na igreja onde me converti, eu marquei um horário, gente, eu levei uma folha dessa aqui cheia de perguntas, fora as que eu fiz na hora. E as respostas foram, lê isso, lê aquilo, e eu abria, e eu anotava, depois eu fui conferir cada coisa que ele falou. Terceiro tipo de pessoa, que às vezes não está aqui nessa noite. Que pessoa que é essa? Eu não vou na igreja, e não estou esperando nada de Jesus. Faz sentido, né? Se eu não espero nada de Jesus, então eu não vou procurar Ele na igreja, que é onde a gente encontra a mensagem sobre Jesus. Quem age assim é um cético clássico, é alguém que não crê, é alguém que justifica que não pode crer em Deus, porque ele não pode provar que Deus existe, ou porque ele não está sentindo, ele tem que sentir. A Bíblia não diz lugar nenhum que tem que sentir nada, tem que crer. É crer, ouvir a palavra e crer. Uma pessoa que não está esperando nada de Jesus, o caminho dela é construído pelos próprios pensamentos, e os pensamentos do homem são caminhos de morte, caminhos maus, e uma hora chega no precipício. Deus livre essa pessoa. Uma pessoa cética, clássica, que não está esperando nada de Jesus. Céu e inferno são coisas apenas na imaginação dela. Ela acha que as coisas não existem. O que eu digo para essa pessoa? Desconfie de você mesmo. Desconfie daquilo que você acha que é verdade, porque a verdade nunca está no próprio homem, mas a verdade está em Deus, porque Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso, diz a Escritura. Mas a quarta pessoa que está aqui nessa noite é você que pode falar: eu conheço Jesus e eu tenho experimentado a salvação e a vida abundante em nome de Jesus. E eu digo a você, procure os religiosos, procure os céticos, epicureus e estoicos e prega Jesus para eles. Fala para eles que Jesus ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Mostre a graça de Deus para os religiosos e não deixe eles continuar confiando na moral e nas obras deles. Mostra para os epicureus que conhecer a Deus e seguir Jesus é você também renunciar, é se sacrificar, é sofrer e não ficar vivendo em busca do prazer. E diz para ele que o inferno é real, que após a morte vem o juízo de Deus, céu ou inferno. E também pregue para o estoico, mostre que Deus controla todas as coisas, porque Ele é soberano, mas mostre para ele também que Ele tem responsabilidade pelas suas atitudes, e que todo homem precisa de Deus. Você que é crente em Jesus, não tenha medo de ser rejeitado. Jesus foi rejeitado. Alguém pregou para você, independente do que você ia pensar. Pregue Jesus Cristo. Não seja estoico, não seja um epicureu, não seja um religioso. Seja um crente em Jesus Cristo. Seja a voz de Deus nessa cidade, seja no shopping, seja na praça, na escola, seja nos fóruns da cidade. E continua alimentando a sua fé com a palavra de Deus, porque ela gera salvação.